Hoje vamos falar de ligações químicas. Vem comigo aí na química. Sim, muita gente pergunta aí, né? Muita deles? Não, mas acaba que esquece, né? Tá certo. Não é nova. É, né? Mas, então, tu é a Mariana. Olha os psicologia. Vou mexer com essa cabeça. Depois, mexe nessa cabeça. E aí, de quem é que vai ser a culpa no final? Nossa, bem, não. Da mãe. Fala que é culpa sempre da mãe. O culpado é a mãe. Isso aí, eles estão na rua, estão acostumados a tomar uma já para cedo, tá? Eu fazer isso. Tá? Peraí. É óbvio que quem dá, nem já tem aí. Bom. Você sabe que aí. Se ela mandou tu deixar, não tem escolha, né? Se ela mandou, não tem escolha. Então vamos trabalhar. Então hoje vamos passar as ligações químicas. Bom dia, pessoal de casa. Certo? Vanessa. Muito bem, vamos trabalhar então. Então hoje vamos falar de ligações químicas, que é um assunto muito importante, tá? Na aula passada, nós falamos da tabela periódica. Estou devendo para vocês, tá? Uma lista de exercícios tabela periódica. Não sei se hoje, talvez, eu acho que eu vou ter feito hoje, se não hoje, amanhã. Eu já envio para vocês a lista, né, das questões da URGS. Boa tarde. Sobre tabela periódica. Muito bem. Então, vamos lá, meus lindinhos, olha aqui, ó. Então, nosso assunto hoje é esse aqui, ó. Se vocês tiverem dúvida, vocês já sabem, tem que me interromper e perguntar, né? Ligações químicas. Vamos explorar tudo sobre ligações. Vamos deixar aqui, ó, como se dizia antigamente, no tempo do Flávio, não vamos deixar pedra sobre pedra. Tá? Provérbios aí do tempo do nosso amigo, tá? Vou tirar esse lixo daqui, ó. Não vou cair lá dentro. Se eu cair no lixo, ninguém me junta. Olha aqui, ó. Então vamos lá, tá? Primeira coisa, quem é que rege essa história de ligações, tá? São aquelas 3 regrinhas. Nós trabalhamos no ensino médio, nós trabalhamos com 3 regrinhas, né? Que são as regrinhas de combinação. A mais famosa é o octeto. Octeto, dueto e sexteto. Tá? Vamos colocar em ordem aqui. Peraí. Regras. Ó. Regras. Primeira, regra do dueto. E o que seria a regra do dueto? É que alguns elementos químicos, como o hidrogênio, por exemplo, eles têm a tendência de atingirem 2 elétrons na última camada. Certo? E se igualarem ao gás nobre, que é o hélio. Mas eu vou deixar isso aí de lado. Não precisa, né? Ó, o dueto. Dueto, por exemplo, né? Atingindo 2 elétrons. O mais famoso, vocês vão ter que cuidar mais, é a combinação do elemento hidrogênio, né? O hidrogênio é praticamente o único que você tem que saber para a prova, que é um elemento que só vai a 2 elétrons, tá? Então, olha só. E aqui eu vou dar um exemplo aqui, bem simples para a gente
completando, tá? Então, por exemplo, ó, nesta molécula aqui, ó, HCl, tá? HCl, só lá para enxergar, tá? No HCl, veja, eu tenho o hidrogênio, que pobrezinho só tem um elétron, né? É o mais pobrinho de toda a tabela periódica, e tem o cloro, que tem 7 elétrons, ó, na última camada, né? Ó, 7 elétrons. O cloro segue a regra do octeto. Isto é, com 8 elétrons, ele fica legal, ele fica satisfeito. Mas o hidrogênio não. O hidrogênio segue a regra do dueto. Então, vejam, ó, quando ocorre uma ligação, que mais tarde, daqui a pouquinho eu vou falar, é uma ligação covalente, né? Que é um compartilhamento, ó, um emprestando para o outro, o hidrogênio vai a 2 elétrons, ó, o que ele tinha e o que ele está compartilhando. 2, dueto. E o cloro vai a 8, já tinha 7 na última camada, compartilha 1, 8. Tá? Aí o cloro segue a regra do octeto. A outra regrinha, né? Esta aqui é uma regrinha que a gente sempre tende a esquecer, ó, que é a regra do sexteto. Muitas vezes, quando eu coloco isso aqui, ó, tem alguns que eu nunca vi essa regra na minha vida, mas ela existe, né? Que é o seguinte, ó, são aqueles elementos que se completam com 6 elétrons. 6, mas não tem nenhum gás nobre com 6. É verdade também, é verdade. Tá? Mas, né, gente, isso aqui não é uma ciência exata, não adianta. Química experimental. Então, esses casos são comprovados. 6, sexteto. Aqui, quem é que você tem que cuidar aqui? Você tem que cuidar dos elementos do grupo 13 da tabela, que é o boro, principalmente. O boro. O alumínio. Boro, alumínio, certo? Esses dois aqui, principalmente, ó. Vou colocar aqui. Grupo 13. E agora, como vocês vão fazer provas que tem a tabelinha periódica, né? Então, eu posso falar do grupo, né? Então, vai lá agora. Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vou pegar novamente o cloro, mas agora eu vou pegar o alumínio. O alumínio. Vou pegar o boro. Vou pegar o boro, que é o que aparece mais nas provas, né? Então, olha aqui, ó. Esse composto aqui, ó. BCl3. Tricloreto de boro. Esse composto aqui, ó, ao se formar, ele se forma assim, ó. O boro está no grupo 13. Então, o boro, ó, só tem 3 elétrons, né, na última camada. E o cloro, como nós já vimos, tem 7. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer completo aqui, que é para não dar confusão. 3, 4, 5, 6, 7. E aqui vamos colocar o outro lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? E vamos montar as ligações. Também são ligações covalentes, então elas se dão por compartilhamento, ó, de pares de elétrons. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Estão vendo? Olha aqui. Tá? Então, olhem só. O boro, ele já tem 3 elétrons, né? E aí ele compartilha mais 3, ó. 3 mais 3, 6. O boro não vai a 8, o boro vai a 6. Então, o boro, o alumínio, o galho, né, que está logo abaixo também, grupo 13. São elementos químicos que respeitam a regra do sexteto. Mas a maioria dos elementos segue a regra do octeto. Regra do octeto. Isto é, atingir 8 elétrons na última camada, tá? Que é a maioria dos gases nobres, né? Os gases nobres, eles apresentam na última camada, no último nível,
8 elétrons, com exceção do hélio, né? O hélio só tem 2. É aí que o hidrogênio se lava. Ó. O hidrogênio não vai na configuração de qualquer gás nobre, ele vai na configuração do hélio, com 2 elétrons. Depois ali eu mostro para vocês. Então, a regrinha do octeto é a mais usada e é a mais famosa, né? Então, a maioria dos elementos seguem essa regra, a regra do octeto. Então, deixa eu já dar um exemplo para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar. Pode ser o enxofre? Pode. Pode não ser o enxofre? Também pode. Também não vou pegar o enxofre. Então, eu vou pegar aqui o gás cloro, tá? Cl2. Ó. Cl2. Já que eu estou usando o cloro em todos, né? Aqui também eu vou usar. Então, veja, ó, como nós já vimos agora há pouco, cada cloro, nós temos 7 elétrons. Olha só aqui. Coisa mais linda isso aqui, ó. Tem 7 elétrons. E aí, cada um deles precisa compartilhar um elétron para chegar a 8. Ok? Então, lá vai o cloro compartilhar. Ele já tem 7. Compartilha mais um. Cada um fica com 8. E aí ele está seguindo a regra do octeto, né? Aliás, nos outros 2 exemplos, ó, eu sempre usei o cloro, vai ficar bem claro aqui, ó. Tá vendo? O cloro. Em todos os casos, ele seguiu a regra do octeto. São as 3 regrinhas do ensino médio. Tá? Mas tem mais, pior que tem. Tem a regra do deceto, né? Elementos que vão a 10, elementos que vão a 12, duodeceto, mas aí, só se fizer o curso de química, que eu acho que não é o caso de ninguém aqui, né? E ninguém enlouqueceu. Então, deixa assim, tá? Essas são as do ensino médio. Bom, então, essas regras é que serão seguidas nas ligações, certo? Então, agora vamos dar uma olhadinha nas ligações. Ó, essas ligações, gente, a gente sempre tem que dividir as ligações em 2 grandes tipos, né? Isto é, ligações químicas que unem átomos e ligações que unem moléculas. Certo? Então, aqui, ó, nesta partezinha da matéria, é que muita gente faz confusão. Ó, então, nós temos assim, ó, as ligações entre átomos e entre moléculas. Vou esmiuçando aqui, tá? Então, primeiro vamos falar aqui, ó. Entre átomos. Ligações entre átomos. E as ligações que ocorrem entre moléculas. E ainda existe mais um tipo, que eu também vou falar aqui para vocês, que são ligações que ocorrem entre íons e átomos. Tá? Daqui a pouquinho eu falo nessa também. Mas esse aqui são os 2 grandes grupos. Bom, como assim entre átomos? Todos os exemplos que eu dei até agora, ó, no HCl, no BCl3, no Cl2, estão vendo que são ligações entre 2 átomos. Ó. Boro com cloro, boro com cloro, boro com cloro, cloro com cloro, hidrogênio com cloro. Tá? Essas são entre átomos. E como é que seria entre moléculas, né? Eu vou pegar o H, vou fazer aqui, ó. Mas depois eu dou exemplo lá embaixo, né? Aí seria assim, ó. Eu pego o HCl, ó. Tá? Vou fazer uma molécula bonitinha aqui, gordinha. Ó, tá vendo? HCl. Certo? E ela estará ligada, vejam, olhem só, a outra molécula de HCl. Então aqui, ó, olha aqui, aqui, ó, nesse ponto se estabelece uma ligação entre a primeira e a segunda molécula. Essa aqui é intermolecular, ó. Essa aqui é intermolecular. E aqui dentro, ó, não estou olhando, ó, aqui dentro é entre átomos. Entre átomos e entre moléculas. Certo? Quais são as ligações entre átomos? Ó,
iônica. Vamos falar sobre isso. Dá o tamanho da letra aqui para não maltratar o pessoal de casa. Ó, iônica, uma ligação importante essa aqui. Covalente ou molecular. Ligação covalente. E a ligação metálica. A ligação metálica, eu vou explicar agora, vou falar agora. Depois vocês vão me cobrar. Ah, não falou nada de ligação metálica. É que a ligação metálica, a explicação que se dava para esse tipo de ligação, a metálica, a explicação foi superada. Como assim? Ela começou a não funcionar mais. Tá? Então, o que se faz com uma teoria quando ela não funciona? Tu abandona, né? Está funcionando. Então, vocês dificilmente... Eu não encontrei, né? Porque eu separei as questões, já separei as questões dos últimos anos, e eu não encontrei nenhuma questão sobre ligação metálica. Então, por quê? Isso aqui, como eu falei para vocês, isso aqui é ciência, né? Não está funcionando. Então, para que tu vai perguntar se não está funcionando a teoria? Tá? Então, mas mesmo assim, eu falo um pouquinho dela. A iônica, a covalente e a metálica. Tá? Essa covalente, ela também é chamada de molecular. É a ligação que une molécula, que está nas moléculas. Molecular. Aliás, essa palavrinha, molécula, né? Nós estamos aqui fazendo a divisão, ó. A palavra molécula, vou escrever aqui molécula. Molécula. Palavra bonita, né? Essa palavrinha molécula só pode ser aplicada nas ligações covalentes, né? Os compostos iônicos não formam moléculas. E depois eu vou comentar isso com vocês, né? E a URGS fez, já faz mais tempo, já faz um bom tempo, uma questão que perguntava assim, ó, sobre as unidades estruturais. O que é uma unidade estrutural? HCl, por exemplo, é uma unidade estrutural. A água é uma unidade estrutural. O cloreto de sódio é uma unidade estrutural, uma estrutura. Ele perguntava sobre as unidades. Né? E aí dizia assim, ó, que aqueles compostos covalentes, a unidade molecular, a unidade estrutural chama-se molécula. No composto iônico, ó, cloreto de sódio é um composto iônico. Vocês jamais vão encontrar num livro, né, pelo menos respeitável, né, escrito assim, a molécula de cloreto de sódio. Ou vem só cloreto de sódio, ou então vem um termo que se usa muito pouco. É esse aqui, ó, agregado iônico. Então, agregado. Agregado é coisa junta, né? Ó, agregado iônico. Certo? E metálica, aí a gente chama de cristal, né? Cristal metálico. Mas esse aqui no único. Certo? Então, são termos diferentes que são utilizados. De novo, ó, cloreto de sódio é iônico. Então, vamos falar daqui a pouquinho dele. É iônico. Ou vai aparecer só cloreto de sódio ou o agregado iônico cloreto de sódio, mas jamais vai aparecer a molécula de cloreto de sódio. A água, por exemplo, tem ligações covalentes. Aí a água a gente está acostumado, a molécula de água. Tá? Então tem esses detalhes. Que às vezes o cara está lendo a questão e aparece lá, a molécula fulano de tal. Bom, o cara acabou de dizer que a ligação é covalente. Não precisa nem discutir. Tá? Não, mas eles não podem tentar me enganar. Não é assim que funciona. Né? O composto é iônico que o cara escrever que é uma molécula. Não é assim. Isso aí não é química, isso é bobageira, né? O cara vai chamar uma coisa que não é. É verdade. Então, agora, essas são entre aspas. E essas aqui, ó, são entre moléculas. São dois tipos, né? Uma delas é o sobrenome de um cientista, né? São as forças de Van der Waals. Tá? Van der Waals. Van, né? Isso aqui se lê como se fosse um F na língua deles lá.
Tá? Ó, Van der Waals. Johannes Dieterich van der Waals, cientista holandês. E aqui nós temos as antigas fontes de hidrogênio, que agora nós chamamos de ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. E aquela ligação que eu falei para vocês agora há pouco, que ela é também, né? Ela também existe, ela aparece, já foi perguntado várias vezes, que é o tipo de ligação chamado íon, aonde tem um íon. E este íon se liga a uma molécula que tem polos, né? Então a ligação chama-se íon dipolo. Tá? Então eu tenho 3 classes aqui. Essas forças de Van der Waals, nós ainda depois, né, quando comentar sobre forças de Van der Waals, nós vamos dividi-las em dipolo, aí tem vários nomes, ó. Dipolo instantâneo, alguns chamam assim, instantâneo, tá certo, tá certo. Outros chamam dipolo induzido. Isso aí depende de quem faz a questão, tá? Tá? Então, dipolo instantâneo, eu vou separar A e B, tá? Ó, dipolo instantâneo, ou dipolo induzido, ou ainda, esquecendo o lugar, tá? Forças de London. Esse aqui, ó, London é mais difícil, né? London é o sobrenome de um cientista, né? Fritz London. Fritz London. Tá? Então, todas elas, esses 3 nomes, para o mesmo tipo de ligação. E as forças de Van der Waals ainda podem aparecer desse tipo aqui, ó, que é o dipolo-dipolo. Não sei como é que vocês aprenderam no colégio, ó, dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Então vejam que só de nome nós já temos um monte. E agora nós vamos pensar, revisar cada caso. Tá? Então está organizada a coisa. Organizada, tá? Lembra? As ligações químicas, então, ou vão seguir as regras do dueto, sexteto e octeto. Tá? Esses 3 elementos aqui, ó, hidrogênio, bório, alumínio, é bom vocês já memorizarem, tá? Normalmente a questão, a pergunta é sobre esses 3 aqui. Eu já vi também o galho, né? Muito bem. Tá? E os tipos de ligações, para a gente organizar a nossa cabeça. Entre átomos, um átomo com o outro, é iônica, covalente ou metálica. Certo? E entre moléculas, uma molécula com outra. E aí nós temos as forças Van der Waals, tá? Já para ganharmos tempo, já vamos ganhar tempo. Essas ligações aqui, ó, olha aqui, meninas. Essas ligações entre moléculas, o que elas vão afetar, né? Essas ligações aqui entre as moléculas, elas afetam as propriedades. Afetam as propriedades físicas, né? Vou colocar aqui. Elas vão influenciar nas propriedades físicas. E, Paulo, não estou entendendo. Assim, ó. Dependendo da força da ligação, vocês terão maior ou menor, por exemplo, ponto de fusão, maior ou menor ponto de ebulição. O composto vai ser mais ou menos volátil. O composto será mais ou menos solúvel. Mais ou menos não é que é mais ou menos, é mais ou menos, tá? Mais solúvel ou menos solúvel, não é mais ou menos solúvel, tá? Solubilidade, volatilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Se for um líquido, falaremos, por exemplo, de tensão superficial. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Tensão, resistência na superfície do líquido. Né? Só você atirar na piscina de braço aberto, vai ver o que é resistência.
tensão superficial, tá? Então, veja, ó, essas ligações entre moléculas, elas para nós, assim, ó, no nosso dia a dia, né, elas são mais importantes. São coisas que nós trabalhamos e usamos diariamente, né? Por exemplo, o fato de ferver numa temperatura mais alta, mais baixa, não é verdade? É verdade, né? O fato de ser solúvel em água, por exemplo, ou não ser solúvel. Então, são coisas que a gente diariamente usa. Como assim? Eu não usa, né? Espreme uma laranja, só tem uma laranja em casa, uma, zero, só tem uma. Tá? E aí quer tomar um copo de suco, espreme uma laranja, e aí a gente sabe, bom, se eu colocar água, eu vou conseguir aumentar a quantidade. Então, o suco da laranja é solúvel em água. Isso se deve a quem? A essas ligações entre as moléculas. Tá? É verdade. Tá vendo? Então, isso aí nos afeta diariamente. Tensão superficial, ó, quer ver? Certo? Tu manchou a camisa, foi comer um X, deu aquela mordida e caiu aquela placa de gordura bem aqui, sempre bem aqui no meio. Eu tenho uma meia de camisa assim, tem uma mancha de gordura aqui bem no meio. Eu fui muito voraz, né? Voraz no X. E aí, como é que tira aquela mancha de gordura? Só com água? Não. Só com água não vai sair. Então, eu tenho que quebrar a tensão superficial, tá? Do líquido para poder lavar com quebra com sabão em pó, sabão, detergente, né? Para poder tirar aquela mancha. Então, essas ligações, elas acabam afetando estas propriedades. E elas, para nós, no nosso dia a dia, eu disse para vocês, elas são mais importantes do que a gente saber se ela é iônica ou valente, tá? Metálica. Vamos lá. Então, agora vamos trabalhar. Perguntas? Um pouquinho. Fiquem copiando aí, pessoal de casa, que eu já vou trazer a câmera para cá, tá? Ok. Vamos colocar assim. Vamos falar, né? Iônica. Eu vou fazer sempre por comparação, né? Aqui eu vou colocar o valente. Valente. E aqui eu vou colocar a metálica. Metálica, é? Aquela maravilhosa banda aí. Rock do bom. Com esse rock brasileiro aí. Feito para adolescente chorão. Gosta? Bom, eu acho que só existe rock, né? Não, o resto não existe. Se eu estou vendo, por exemplo, estou vendo televisão, daqui a pouco tá um programa de música. Né? Se começa o programa e o cantor lá, a cantora, começa a gritar, agora todo mundo pulando, eu tiro. Não, eu vou ver essa coisa. Tá? Todo mundo com as mãos para cima, eu já sei. É porcaria. Né? Porque, imagina, para tu te divertir com a música, tu tem que pular. Nunca vi isso aí. Né? Aí eu já sei que tem aquelas. Como é que chama isso aí? Esses que mandam tirar a mão do pé do chão aí. Ou é sertanejo, ou é aquele outro lá. O rock? Não, rock a gente não pula. Não leva a mão. Não sabe o que é rock. Rock a gente não pula. Rock tu não pula. O máximo tu levanta a mão, tá? Para fazer para fazer um protesto, tá? Protesto. Para pular. Uma mexida da cabeça, exatamente. Então, não tem. Exatamente. Porque rock não é para dançar, é para sentir.
Hã? Por quê? Aqui, ó, o rock, gente, é o seguinte, ó, é protesto. Só levanta a mão para fazer aqui, ó, certo? Assim, ó, certo? Aí não vai ficar lá pulando, todo mundo lá batendo palma. Bater palma. Né? Aí eu já sei que vem aqueles troços de axé. Não, ficou. Não quero esse troço de axé. Ah, mas é cultura brasileira. Não estou nem aí. Hã? Nessa idade, quem tem essa idade? Ah, vai, exatamente. Não, eu vou perder a prótese que eu tenho a prótese aqui no quadril. Não dá. Bom, aí é diferente, né? Porque a Dua Lipa tem uma coisa mais pop, entende? Aí a Dua Lipa é diferente, tá? E também a música, o gênero da Dua Lipa não vai ficar pulando, né? Com as mãos para cima, batendo palmas. Exatamente. Não é assim. Não é assim. Ó, então é o seguinte, coloquei as três para fazer a comparação, né? Ó, ligação iônica. A pergunta é, como ocorre? Então, vou colocar aqui, ó. Tá? Você tem que saber como é que ocorre essa ligação. Bom, esta ligação, ela vai ocorrer aqui, ó. Presta atenção. Entre elementos com grande diferença de eletronegatividade. Vou anotar isso aqui, ó. Não quero fazer muito pequenininho, senão em casa o pessoal vai matar. Deixa eu falar um pouquinho. Desculpa aí. Esqueci daí. Vocês já me provocaram, eu já esqueci. Ele tá com as mãos para cima. Odeio essas coisas. Odeio Ivete Sangalo. Odeio Cláudia Leite. Né? Os grupos todos lá, não, vamos todos para o inferno. Gosto disso aí. Isso aí não é música. Sei que sim. De repente alguém coloca aí na rede social, você processar. Vamos processar, entra na fila. Tem muita gente aí. Então, não atende isso aí. Como tem? Nem barato. Tu chuta uma pedra, sai 50 cantando igual. Como ocorre? Ó, a ligação iônica, tá? O pessoal tá vendo aí, tá? Ela vai ocorrer entre elementos que apresentam, ó, uma grande diferença. Eu vou abreviar a diferença, ó. Uma grande diferença de eletronegatividade. Eletronegatividade. Vou montar um quadro aqui que vocês vão depois estudar pelo quadro, tá? Ó, grande diferença de eletronegatividade. Gente, isso implica no seguinte, ó. Um dos elementos tem que ser um metal e o outro elemento tem que ser um ametal. Aí vocês vão ter uma grande diferença de eletronegatividade, né? Lembrando que na tabelinha periódica, os metais estão do lado esquerdo, os ametais no cantinho lá direito. Depois eu mostro para vocês, tá? Então, metal com ametal. Como ocorre? Assim, ó. Os metais, eles têm poucos elétrons na última camada, né? Na última camada, ó, o metal normalmente tem 1, 2 ou 3 elétrons. Pouco. 1, 2 ou 3. 3 parece um 5. Parece um 3. 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, tá? E os ametais, ao contrário, eles têm muitos elétrons, ó.
4, 5, 6 e 7 elétrons na última camada. Daí é o seguinte, ó. Quem tem poucos elétrons na última camada, a tendência deles é ceder elétrons. Então vejam, ó, os metais, eles cedem elétrons. Tá? Tem uns que falam, não é muito certo falar assim, ó, eles perdem elétrons. Tá? Perder parece que o elétron caiu no chão e nunca mais vão achar. Tá? Perdeu? Não. Eles cedem para outro elemento. E o ametal, os ametais, eles recebem elétrons. Daí, gente, é que nós teremos a formação, ó, dos metais ao cederem elétrons, formando cátions, íons positivos, e os ametais recebendo elétrons, ó, formam os ânions, os íons negativos. Então vejam, ó, positivo, negativo, positivo e negativo. Os opostos se atraem, você sabe disso. Como é que ocorre a ligação iônica? Por atração, olha só, por atração eletrostática. Nossa, eu não sei o que é isso. Então, tu tem que assistir mais aulas de física, porque a atração eletrostática é a atração entre cargas elétricas opostas. Atração eletrostática. Tá? Até tem uma questão, não, mas essa é muito antiga. Vocês eram bem pequenininhos da URGS, que perguntava assim, ó, era uma afirmação, né? Se eu estava certo ou errado, que os compostos iônicos, assim, estão sujeitos às interações coulomбicas. Tem cara que olhou e pensou, mas não era prova de química, que Coulomb está fazendo aqui? Mas quem é que determinou a atração eletrostática? Coulomb, Charles Coulomb. Meu nome era Charles, né? Charles Coulomb. Então, os compostos iônicos estão sujeitos às interações, né, coulômbicas? Sim, estão. Né? Estão sujeitos, sim. É a atração eletrostática. Tá? Então, deixa mais um espacinho aqui, ó. Tá? Ainda bem que eu pedi para vocês virarem o caderno, né? Vai ser grande. Falei, não falei? Eu falei. Muito bem. Tá. Eu vou comparando, tá? Vou comparando. Depois eu volto e dou os exemplos. Agora, vamos dar uma olhadinha na ligação covalente. Ó, como ocorre uma ligação covalente? Tá? A ligação covalente, ela vai ocorrer entre elementos com uma pequena ou nenhuma. Pequena ou nenhuma. Pequena ou nenhuma diferença, agora eu vou abreviar, de eletronegatividade. Tá? Eu escrevi essa palavra no quadrinho anterior. Pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Isso aí, gente, implica no seguinte, ó. Na ligação covalente, nós teremos assim, ó, basicamente, a atração, a ligação entre ametais. Mas cuidado. Cuidado com o seguinte, ó. Cuidado com o seguinte. Isso aí não é uma regra geral. Por quê? Porque existem compostos covalentes, tá? Eu não coloquei aqui. Onde eu tenho um metal com um ametal. Tá? Depois eu dou um caso para vocês, tá? Existe também. Então, ametal com ametal. Tá, mas pelo amor de Deus, aí os dois só recebem elétrons. Pois é. Aí que está a beleza da coisa. Aí que está a beleza. Tá? Os dois ametais são receptores. Como é que eles se unem? Agora, então, vem a ocorrência. Sabe como é que eles se unem? Eles precisam compartilhar elétrons.
elétrons. Então, olhem a palavra na ligação covalente, ó. O verbo é compartilhar. Então, aqui ocorre, gente, um compartilhamento de pares eletrônicos. Eu sei que no colégio você sofreu. Tá? Tentaram montar compostos e aí não dava certo, não fechava nunca, né? Porque tem umas regrinhas que a gente tem que cuidar. Tá? Dificilmente nas provas nos pedem para montar o composto. Dificilmente. Pode ocorrer. Mas é difícil que isso aconteça, tá? Então vejam a palavrinha, ó. Compartilhamento de pares de elétrons, de pares eletrônicos. Este compartilhamento, gente, atenção agora, pode ocasionar, né, 3 tipos de ligações covalentes. Eu vou usar letras, tá? A e B. A ligação simples, a ligação dupla ou a ligação tripla entre os elementos, tá? Simples, dupla e tripla. Não existe quadro, tá? Não existe quadro, tá? É simples, dupla ou tripla. Olha só, na ligação simples, nós temos somente um tipo de ligação, chamado sigma. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, sim, tá? Que é a ligação sigma. Bom, vocês não precisam, para as provas, saber explicar o que é uma ligação sigma, como é que ela se forma. Não precisa, tá? Isso é terceiro grau. Mas precisam saber identificar. Quando a ligação é simples, a gente chama de sigma. Se ela for dupla, então tem uma sigma e uma pi. Bom, pi vocês estão acostumados com. Pi é o mesmo pi da matemática. Tá? É? Diria, professor Léo. O pi. E se a ligação for tripla, uma é sigma e vocês têm 2 ligações pi. Tá? Então, é a identificação de cada uma. Como eu disse para vocês, não há necessidade de vocês saberem explicar, né? Porque a explicação ela vai depender de assuntos que não são vistos no ensino médio, né? Então, melhor ainda, né? Mas há necessidade de, quando vocês pegarem um composto, né, saber identificar todas as ligações que tem lá, como sigma e pi. Tá certo? Aí há necessidade, tem que saber. São os tipos de ligações que nós temos. Vamos continuar aqui na covalente, tá? A ligação covalente ela é muito chata. Por quê? Porque ela tem classificações. A ligação iônica não tem. Um pouquinho eu vou completar um pouquinho. Tá? Mas a ligação covalente, ela tem classificações. Ó, porque vai depender disso aqui, ó. Olha só. Vamos supor que nós tenhamos 2 átomos iguais. Isso significa que a eletronegatividade, a diferença vai dar 0, né? Vai dar 0, os 2 são iguais. Se eu tiver 2 átomos iguais, nós chamamos a ligação assim, ó. É uma ligação covalente. Vou abreviar LC, tá? Se os 2 átomos forem iguais, ó, a gente chama de ligação covalente apolar. Isto é, não tem polos. Os 2 forem iguais. Então, são aquelas moléculas, assim, ó, bem pequenininhas, tipo H2, Cl2, F2, certo? M2. 2 átomos iguais. Agora, se a ligação covalente
é formada por dois átomos, dois amentais diferentes, então aí nós vamos ter polos. Tá? Aí nós vamos chamá-la de ligação covalente polar. Ligação covalente polar. Então são moléculas com átomos diferentes. Por exemplo, quer ver? Ó, agora há pouco eu usei ali, ó, HCl, H2O, certo? SO2. Tá vendo? São átomos diferentes. Então a ligação é polar. É verdade. Vamos lá. Reforçadinho aqui. Falei. Gostei da frente. Tá? Então vejam. A ligação covalente, ela tem classificações. Diferente da ligação iônica. A ligação iônica não tem classificações, né? Iônica é iônica. Acabou. Tá? Então, vou dar uma paradinha. Eu estou sempre comparando as duas, tá? Vou dar uma paradinha no covalente e vou voltar aqui para a iônica. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Como nós falamos, na iônica, eu devo ter um metal com metal. Qual é o exemplo clássico que a gente dá aqui? O sódio, tá? O sal comum. Ó. NaCl. O sódio é metal, o cloro é ametal. Vai estar aqui assim, tá? Vai. Um composto pode apresentar, ao mesmo tempo, ligação iônica e covalente? Sim. Claro que pode. Quer ver? Carbonato de cálcio, CaCO3. Diminui aqui o tamanho. Exemplo. Tá? Então, NaCl. Vou colocar o carbonato de cálcio, ó. CaCO3. Tá? Eu vou puxar esse exemplo aqui para fora, ó. Não vou puxar. Vou ter aqui mesmo para vocês verem, tá? O cálcio, gente, o cálcio é metal. O carbono é ametal. Então, tem um metal ligado a um ametal. Vou botar só ele, tá? E o oxigênio é também ametal. Então, olhem só. Entre o cálcio e os ametais, a ligação é iônica. Então, ametal. E entre os ametais, no caso do carbono e oxigênio, a ligação é covalente. Pode ter as duas. Mas vocês viram em que coluna eu coloquei o exemplo? Eu coloquei na coluna os compostos iônicos. Porque quando existem as duas ligações, iônica e covalente, predomina sempre a ligação iônica. Esse composto é iônico. Tá? Então, se no composto químico nós tivermos ligação iônica, metal com metal, e covalente, a metal com metal, aquele composto é iônico. Certo? E se ele é iônico, atenção agora. Agora, é neste momento que a porca torce o rabo. Ó. Se o composto for iônico, então vocês têm que saber isso aqui. Ó. Eles vão dar dicas. Ele é sólido na temperatura ambiente. Claro. Precisa de colocar a temperatura ambiente. Vai invadir um pouquinho ali. Ele é sólido na temperatura ambiente. Ele forma cristais, portanto, ele é cristalino. Tá? Nas provas aparece assim, às vezes, ó. Forma retículo cristalino. É a mesma coisa, forma um cristal. Tá? Certo? Normalmente, este composto terá elevados, altos pontos de fusão
e ebulição, PF, P, pontos de fusão e ebulição, tá? Mais ainda, ó, e agora vem a característica principal. The best of característica dos compostos iônicos, que é essa aqui, ó. Se ele for iônico, ele conduz a corrente elétrica, mas sempre tem mas, né? Se ele for iônico, ele conduz a corrente elétrica. Só de casa aí, presta atenção. Estão mexendo no celular aí que eu estou vendo. Ó, conduz a corrente elétrica. Atenção agora. Somente na forma líquida. Que é assim, ó. Forma líquida é quando eles estão ou derretidos, fundidos, ou em solução aquosa. Elevados pontos de fusão, conduz a corrente elétrica quando, tá? Então, quando aqui, ó, quando fundidos, escreva isso aí direito, quando fundidos ou em solução aquosa, dissolvidos em água. Esta propriedade, gente, é a que define na questão, é a que define a questão. Procurem sempre essa propriedade aqui, ó. Por quê, pô? Os covalentes não conduzem? Não. Esses são dos ácidos, não conduzem. Tá? Em solução aquosa. E os metais só conduzem a corrente elétrica se estiver no estado sólido. Tá vendo? Coisa que os iônicos não conduzem se estiver no estado sólido. Tá? Então, o sal de cozinha, se eu colocar 2 fios aqui dentro do saleiro, não acontece nada. Agora, se eu colocar água, colocar os 2 fios, dá um curto. Por que será que isso acontece, meu Deus? Porque quando eles são colocados em água, ou então são fundidos, os íons se separam. Quem é que conduz a corrente elétrica? Os íons. Tá? É verdade. Tá? Então, aqui, ó. Vou puxar isso para cá, porque eu já vi que está sobre a espaço. Vou pegar essa aqui. Olha só. Vou pegar o sal de cozinha, tá? NaCl. Sólido. Não acontece nada. Aí vocês vêm aqui e jogam água. Sal. Tá? E ele, ó, forma os íons. Sódio mais um, aquoso, ó, aqui de aquoso, de água. E o íon Cl menos um, também aquoso. E são esses íons que vão conduzir a corrente elétrica. Tá? Tem 2 formas, vamos lá na física um pouquinho. 2 formas de conduzir a corrente elétrica. Qual é? Ou em solução, os íons, tá? Através de íons, eles vão carregar a corrente elétrica. Ou então, se tiver elétrons livres, que aí é o metal. Tem 2 maneiras de conduzir a corrente. Tá? O fio de cobre conduz a corrente porque ele tem elétrons livres. A salmoura conduz a corrente porque é um composto iônico que está dissolvido em água, portanto, ele formou íons. Tá? São 2 maneiras de conduzir a corrente. Bem, tá? Vejam que isso aqui são as propriedades dos compostos iônicos. Certo? Normalmente é isso aqui ó, que é perguntado em prova. Tá? Para vocês caracterizarem o composto iônico. É caracterizado pelas suas propriedades. E o covalente? Bom, aí inverte tudo. Só questão de inteligência, né? O covalente conduz a corrente? Não conduz. Exceto os ácidos. Vou colocar agora, tá? Não conduz a corrente. Tem baixos pontos de fusão, baixo ponto de ebulição.
Isso aí, uma vez eu estava dando essa mesma aula, e aí o cara disse assim, não, mas a água não é covalente. Sim, a água é covalente. Mas a água, o ponto de ebulição da água é 100 graus. Está, e daí? Isso é elevado. Não é elevado. Para a ciência, não é. Aí o cara disse assim, não, mas e se eu colocar a mão na água fervente? Se colocar a mão na água fervente, é louco. A gente vai fazer isso, né? Porque não é a nossa mão que determina se o ponto de fusão, de ebulição é alto ou baixo. Tá? Não, são as características, né? São as comparações. Aí eu falei para ele assim, ó, o sal, por exemplo, o sal entra em ebulição a 1314 graus. Isso é elevado. 100 graus não é elevado. Assim, 100 graus é troco. Né? Então a gente também, às vezes, não, mas ele não estava muito errado em perguntar. Por quê? Porque, na verdade, a gente sempre baseia o fenômeno naquilo que a gente conhece, né? Eu não vou botar a mão na água fervendo, isso aí está muito quente. Mas isso é para nós, né? Para compostos, não. É verdade. Tá? Ó, já classifiquei as duas aqui. Daqui a pouco eu volto na covalente. Estou fechando aqui. Metálica. Óbvio que na ligação metálica ocorre entre metais, né? Então, ó, pode ser assim, ó, entre metais puros, né? Átomos de ouro, átomos de prata. Vamos colocar coisa boa aqui, coisa rica, né? Vamos botar um chinelão aqui, cobre, pronto. Velho cobre, é ali, gente. Olha quem está ali, o cobre. Quem tem medo, não é verdade? É verdade. Outro dia não, tempo atrás, o meu neto está na sexta, o pessoal aprendeu isso aí. Ele chega para mim, todo envergonhado, e diz assim: eu já viu o símbolo do cobre? Eu disse, já, né? Aí ele diz assim, cara, eu aprendi não, mas nunca tinha visto o símbolo do cobre? Ele disse, não. Usa todo dia e não sabe. Né? É esse aí mesmo. Ele disse, que coisa horrível. Aí eu expliquei para ele, o que é símbolo? Claro que eu não falei a palavra, eu juntei nas letras. Porque ele vem do latim, né? No latim é cuprum. Por isso que pegaram tudo. Mas chega de foto. Olha aqui, ó. Certo? Vamos tirar os pés do chão. Olha aqui, ó. Ouro, prata, cobre. E também, gente, em ligas metálicas. Por exemplo, ó. Ouro com platina. Aí é uma liga, né? Ou então assim, ó. Uma outra liga. Cobre, velho cobre, com estanho, que é a solda. Tá vendo? Então, nas ligas metálicas. Mas aí acontece aquilo que eu falei para vocês. Ó. A explicação que se dava sobre a ligação metálica, ela começou a falhar. Isso é muito comum na ciência, né? Tu tem uma explicação toda, tu tem uma teoria, e daqui a pouco ela começa a falhar. Não funciona aí tu tem que abandonar a teoria. Existe uma nova? Existe sim. Existem duas, inclusive. Mas elas ainda não estão liberadas, digamos assim, ó, para o ensino médio, né? São teorias muito avançadas. As teorias das bandas eletrônicas. É muito complicado. Então a gente procura não usar, né? Não usar essa teoria. Bom, mas é o que nós temos no ensino médio, tá? Olha só. Então, acreditava-se, eu vou colocar no passado, porque eu não sei, o cara que faz a prova, de repente, não, eu vou colocar metálica e acabou. Tá? Acreditava-se que as ligações metálicas, ou nas ligações metálicas, tá? No metal eram formadas nuvens, ó, nuvens
de elétrons. Tá? Alguns até romanticamente chamavam de mar de elétrons. Assim, ó. Tá? Então, essa era a teoria que existia. Tá? Então, se eu tiver aqui, ó, vamos dizer, uma placa metálica, metal que você quiser, tá? Nessa placa metálica, os átomos metálicos perderiam os elétrons da última camada, tá? Formando cátions. Ó. E esses elétrons, gente, apareceriam aqui, ó, formando uma nuvem, né? Eles se reúnem formando, e essa nuvem ela passearia por toda a estrutura metálica, tá? Que é a nuvem de elétrons, a teoria da nuvem eletrônica, tá? Então, esses elétrons estariam em movimento, obviamente, né? Ó, entre esses cátions. Então, quando a URSS perguntou assim, ó, sobre a unidade estrutural que representava cada ligação, vamos ver. Na ligação iônica, a unidade estrutural, certo? É um agregado de íons, ó, sódio e cloro. Agregado é junção, né? É uma junção de íons. Então, a unidade estrutural, como eu falei lá no início da aula, é um agregado de íons, um agregado iônico. Pô, eu prometi que ia fazer o intervalo e não fiz. Eu esqueço. Agregado iônico. Na ligação covalente, eu não tenho agregado iônico, né? Lembram? Eu falei para vocês que na ligação covalente, a unidade estrutural chama-se molécula. A molécula. E na ligação metálica, a unidade estrutural são os cátions, que são cercados pelos elétrons, tá? Mantendo a neutralidade. O que aconteceu? Essa teoria, ela funcionou, né, por muito tempo mesmo. Isso aí, essa teoria, eu acho que é da metade do século passado. Só que com a descoberta de novos elementos, se verificou que ela não funciona bem. Então ela começou a ser abandonada, né? Que é a teoria da nuvem eletrônica, da nuvem de elétrons. Mas o que vocês precisam realmente saber aqui? São as características dos metais, certo? Ou das ligas metálicas. Quais são as características que vocês lembram dos metais? Vamos ver. Ah, não posso esquecer uma coisa aqui. Peraí. Eu até vou anotar aqui, ó. Porque vocês sabem, né? Eu tô velho. E aí eu tô esquecido. Certo? Agora eu ia colocar uma coisa esquecida. Não, lembrei. Ó. Tá? É sobre os ácidos, aqui na ligação covalente. Ácidos, tá? Em solução aquosa, ácidos em solução aquosa conduzem a corrente elétrica. E os ácidos são covalentes. Todos eles, não existe ácido iônico. Ó, os ácidos em solução, quando são misturados em água, eles conduzem a corrente. Por quê, né? Porque o ácido, quando é colocado em água, ele forma íons também. Certo? Vou colocar dois aqui para vocês verem. O ácido cianídrico, HCN, ele vai formar H+, CN-. Ó, formou íons. E vou colocar o velho e bom ácido sulfúrico. O sulfúrico, segundo Arrhenius, a quantidade de ácido sulfúrico consumida por um país mede o desenvolvimento do país. No velho Arrhenius, olha aqui, ó, 2H+,
mais SO4, ó, vendo? Formou íons, né? Formou íons. E aí vocês querem ligar uma lâmpada. E a corrente elétrica vai passar através, tá, de cada um desses ácidos. Vou dar uma dica e vocês vão me responder por quê, tá? Se eu fizer a corrente elétrica, eu quero acender a lâmpada, ó. Se eu fizer a corrente elétrica passar pelo HCN, o brilho da lâmpada vai ser bem fraquinho, assim, uma merrequinha. Agora, se eu fizer passar pelo ácido sulfúrico, solução de ácido sulfúrico, o brilho da lâmpada vai ser intenso, forte, maravilhoso, quase não cegar. Por quê? Pensa. Porque depende do quê? Da força do ácido. O HCN é um ácido fraco, então ele forma poucos íons. O ácido sulfúrico é um ácido forte, ele forma muitos íons. E quem conduz a corrente são os íons. Quanto mais íons tiver, mais a lâmpada brilha. É o brilho da lâmpada. Característica dos metais. Oi? Eu estava vendo sobre os testes que faziam, né, para medir a força do ácido. E daí eles nunca pingavam água no ácido. Sim. Era sempre o contrário. É sempre. Não, sempre tem que colocar. Tem uma frase que até agora virou frase machista, mas era sempre assim. No laboratório a gente ensinava assim: ó, sempre água e ácido, vai misturar os dois. É sempre ele nela e nunca ela nele. É sempre o ácido, tem que colocar o ácido na água, nunca a água no ácido. Por quê? Porque a reação entre ácido e água é muito exotérmica, libera muito calor. Tá? Tu tem o ácido dentro do tubinho de ensaio, certo? Tem o ácido dentro do tubinho de ensaio. Se tu jogar água em cima, tá? A reação exotérmica, o calor é muito elevado e vai expandir e vai jogar para fora o ácido. Tá? Vai espirrar ácido para fora. Quer dizer, se tiver problema de espinhas, nunca mais vai ter. Entendeu? Vai queimar o rosto. Não vai terminar com as espinhas. Então, agora, se tu fizer o contrário, ó, se tu tiver a água dentro do tubinho e tu colocar o ácido, a reação, claro, continua exotérmica, tá? Mas ela não se torna violenta. Então, por isso se faz isso. Tá? Sempre se coloca o ácido, sobre ela, que é a água, tá? Então, antigamente no laboratório a gente ensinava o ele sobre ela. Agora não dá mais para falar, né? Porque agora qualquer coisa que tu fala, aí já não pago mais, não pago mais. Eu adoro criança, para você ver como estão as coisas. Eu adoro criança. Gosto muito de criança. Eu vejo criança e vou lá, vou brincar. Não falo, não posso mais fazer. Não é? Se tu fizer uma coisa dessa, daqui a pouco a mãe está pensando que tu é pedófilo. Não é? Então, as pessoas estão exagerando. Eu sempre gostei de criança, de conversar com eles. Imagina eu fazendo isso na rua. Estou preso. Metais. Tá? Características dos metais. Gente, eles são sólidos, mas um deles não é. Exceto o quê? Lembra do único metal que não é sólido? O mercúrio. O mercúrio é líquido. Na verdade eram dois. Era o mercúrio e o frâncio. Mas o frâncio já não existe mais. O frâncio era radioativo, né? Ele foi desintegrando, desintegrou. O frâncio só fabricando em laboratório. Tá? Então, não precisa entrar. O mercúrio é líquido. Mercúrio, né? Usado até eu acho que está proibido agora usar isso aí em termômetros caseiros, aqueles termômetros, né? Até porque não precisa mais, agora é tudo digital, né? Não é verdade? Imagina tu botando um termômetro daquele com mercúrio embaixo do braço da criança, ou na boca, como se fazia também. Tá? Dá uma mastigada.
Pô, mercúrio. Agora não. Bom, então o mercúrio é líquido, sólidos na temperatura ambiente, certo? Essa é a primeira característica. Outra característica, eles são maleáveis. O que significa isso? É uma propriedade química chamada maleabilidade, que é a propriedade que os metais têm de serem transformados em lâminas. Não são todos, mas a maioria é. O ouro, por exemplo, é o metal mais maleável que se conhece. Tanto é que vocês vão lembrar lá na experiência de Rutherford, nisso, 1913, 11, ele usava, né, ele bombardeou lâminas de ouro para determinar que a matéria podia ser atravessada. Né? Ele usou lâmina, porque o ouro dá para fazer lâminas muito fininhas. E os metais também são dúcteis. Isto, eles podem ser transformados em fios. O mais dúctil de todos os metais continua sendo o ouro. Se eu tiver 1 grama, ó, vejam só que loucura, 1 grama de ouro puro, 1 grama. A gente nem imagina o que é 1 grama, né? Pois é, né? 1 grama, dá para fazer um fio de quase 1 quilômetro. 1 grama. Isso aqui é 1 grama, isso aqui. Tá vendo? Dá para fazer um fio de quase 1 quilômetro. Imagina a espessura do fio, né? Nossa! E os metais, claro que eles conduzem a corrente elétrica, né? Conduzem a corrente elétrica. Ah, mas Paulo, se na prova aparecer a dúvida entre o metal que conduz a corrente elétrica, a ligação metálica, e a iônica que também conduz, a diferença estará no restante da frase, ó. Os metais conduzem a corrente elétrica e calor também, né? Tá? Calor, vamos colocar aqui. Calor, tá? Condutores térmicos. Os metais conduzem a corrente elétrica. Ponto. Se for iônico, a frase continua. O composto conduz a corrente elétrica quando dissolvido em água ou fundido. Entendeu? É isso aqui que faz a diferença. Ó. O iônico só conduz, no estado sólido não conduz. O metal conduz no estado sólido. Tá? Bom, então aí vocês têm um apanhado das 3 ligações. Dá uma apagadinha aqui. Alguém sabe me dar uma notícia aí, por favor, sobre o tornozelo do Neymar? Como é que está o tornozelo do Neymar? Você não tem notícia? Meu Deus, que preocupação que eu estou, gente. Porque é só o que o Brasil fala. Eu sabe que eu ouço muito rádio, aliás, eu só ouço rádio, né? Praticamente não vejo televisão. Quando eu vejo é só série. No Premiere, o Netflix eu não vejo mais, mas no Premiere eu assisti. Só série. O quê? Eu terminei de ver uma agora que era uma série policial. Eu não dava nada por ela, mas foi uma boa série. Bosch. Né? Série de melodrama passa longe de mim. Não é? Passa longe. Se é para sofrer, não, eu não quero. Então, eu vejo essas séries aí. Vi outro dia. Não, outro dia não, faz tempo. Tem uns que terminam com a série de uma hora para outra, assim, pum, terminou. Né?
Eu vi o Expresso do Amanhã. Só que eu vejo, eu faço a maratona, né? Eu começo 10 da manhã e só levanto quando termina o. 10 da manhã não, 10 da manhã. Só quando termina aquela. Como é que chama? A temporada. Porque aí tu consegue entender. Eu odeio série que eles põem toda semana um episódio. Não tenho paciência para isso. Então tem várias lá que eu já assisti. Então isso aí eu preciso. Agora, aqueles levanta a mão, vamos gritar, não. Então nós, tá, já coloquei as características. Já vou mexer na câmera, tá? Agora eu preciso falar de um negocinho muito importante chamado a polaridade das moléculas. Olha, a caneta está falhando já, ó. Estava fechada. Ó, polaridade e geometria molecular, tá? Vamos revisar isso aqui. Polaridade e geometria molecular, tá? 2 minutos eu vou começar. Em 2 minutos eu começo. Então, dá uma paradinha aqui, 2 minutos, tá? Só de casa pode ir lá tomar uma aguinha. Isso daqui já deve ter tomado muito, tá tudo lá na rua, né? Então, deve ter terminado a água. Dá 2 minutos. Que eu preciso fazer uma coisa ali. Deixei o carro na área azul ali. E eu acho que é às 11h30 terminava. E aí eu vou renovar aqui hoje. Faltam 4 minutos ainda. Faltam 4 minutos. Vai lá e usa por outro lado da pista. Não, é só colocar de novo aqui já. Vamos ver. Vou colocar de novo. Para vocês verem, ó, a burrice humana, ela não tem limite. Eu coloquei ali, deixei ali, botei 1h30, tá? Que aumentou, inclusive, agora é 6 pila. Ó, credo, exatamente, 6 pila, tá? E agora faltam 4 minutos. Vocês, vou estender mais 1h30. Aí cliquei aqui, 90 minutos. A burrice humana não tem limite. Eu vou estender o tempo. Aí cliquei 90 minutos. Aí vem a mensagem dizendo assim, ó. Deixa eu colocar aqui para ele. Ó. Que eu só posso estender por mais 30 minutos. Estão me entendendo? É uma burrice humana, pô. Tá? Ó. Aí eles não me deixam estender por mais 90 minutos. Ó, de novo, erro. O tempo máximo de permanência é de 120 minutos. Você pode ativar o tempo de 30 minutos para essa placa. Então, vou ter que ativar 30 minutos. Ali na frente. E aí eu vou deixar o carro ali. Então, quer dizer, eu tenho que esperar o tempo terminar para poder colocar mais 90 minutos. Quer dizer, isso aí é falta de estudo. É burrice isso aí.
Aí ele vem com aquele papo, não, é para dar chance para outro. Que outro? Quem põe o carro aqui na frente e paga? Só eu. Né? Só eu que pago. Trouxa. Tá barato aí. Tá barato. Deixar numa garagem lá no centro, 2 horas, quando volta, tá 40 pontos. Tá? Isso não vou de carro no centro. Daí tu vai de ônibus? Eu vou de ônibus ou de lotação. Uber também não. Tem muito caro. Todos, mas o Uber é uma facilidade para te tomar o dinheiro, né? Tem isso que não põe no cartão, né? O Uber. O cara tomou um dia, o cara não. Ontem, eu estava lá na Zona Sul. Eu saí da Zona Sul e vou para o centro. E aí eu vou de ônibus. E aí tinha 3 pessoas só de máscara dentro do ônibus. Cuidado, os coletivos eu acho que tem que usar máscara. O motorista, o cobrador e eu. Os 3 sem máscara. Tá? Aí procurei um álcool ali na saída para passar na mão. Não tinha mais álcool também. Terminou o álcool. Terminou. Quer dizer, Zara, vamos falar de polaridade? Essa polaridade aqui, ó, não é aquela que está no esquema. Deixa eu trocar a câmera aqui. Vamos que eu já estou. Eu vou falar hoje, vou falar mais da polaridade, depois vou parar e amanhã eu completo a revisão desse assunto aqui. Deixa eu só arrumar aqui direitinho para vocês. Senão fica torto, né, gente? Não dá para ficar vendo as coisas tortas. Não dá. E outro tipo de música que eu também não aturo é reggae. Apesar de ter sido hippie, né? Já curti o reggae. Mas depois que eu me dei conta, tá? Uma vez eu estava escutando, e aí já fazia 15 minutos, estava o mesmo. Eu disse, pô, vai ver, trancou o CD do troço aí. Aí eu falei, pô, acho que trancou o CD. Ele disse, não trancou. Mas é o mesmo? Não era o mesmo. É que mudava a música e o ritmo é o mesmo sempre. Então é sempre a mesma coisa. Aí eu disse, não, tiraguei, velho. Talvez não quero. Tiraguei. Que bandas tu recomenda? Bandas? Ih, tem várias. Eu gosto dessas mais antigas, a Metallica, como eu falei. Foi no show do Kiss? Não foi o show. Eu gosto disso. ACDC, dessa faixa. Vocês sabem que só uma vez na minha vida, eu fui num show que eu jamais iria. Tá? Mas eu vou dizer para vocês, eu fui porque eu ganhei o convite. Tá? Que foi o show da Beyoncé. Eu estava lá, era lá em Floripa, eu estava lá, e aí eu encontrei um amigo que trabalha na RBS, e aí ele disse para mim, eu quero ir no show. Eu disse, quero. Não, eu tenho os ingressos, você está, milhares de ingressos, não vou poder ir. Aí eu fui no show da RBS. Maravilhoso. Que coisa maravilhosa aquele show dela. E era bem aqui, sabe, a turma do gargarejo, assim, ó. Eu enxergava ela assim aqui, ó. Aí depois até eu tinha também o direito ali de ir no camarim lá, pegar, tirar foto, sabe, também, tá? Aí eu fui embora. Pois mas na hora não me passou. Eu tenho esse negócio que vocês têm isso de tirar foto. Os mais velhos não têm essa coisa de registrar. Para nós era muito difícil registrar o momento. Tu tinha que ir com uma máquina fotográfica, com um filme dentro. Para vocês não, vocês já têm essa cultura, então. E eu não tenho, então aí.
Rebobinar aquele troço. Rebobinar, exatamente. É um negócio terrível. Então aí eu não me dei conta, eu me arrependo até hoje. Tem coisas que eu me arrependo assim não ter registrado, sabe? Também eu sei. Foi maravilhoso. Coisa mais linda. Então eu gosto dessas bandas aí, quer ver? Ó, eu tenho ali guitarra, eu tenho algumas aí que é só para alma, né? Teverne. Hein? Está ouvindo? Teverne? Então ouça, seu rock. Tá? Deixa assim. Deixa. Polaridade das moléculas. Gente, eu falei aqui para vocês, no esquema aquele que eu fiz ali, da polaridade das ligações. Tem que tomar cuidado. Tá? Então, deixa eu só mostrar de novo ali. Deixa eu só virar a câmera aqui, ó. Tá? Ó, tá aqui no quadrinho do meio, ó. Quando nós temos dois átomos iguais, a ligação é apolar. Se nós tivermos dois átomos diferentes, a ligação é polar. Isso é a ligação. Aí vocês não podem confundir com a polaridade das moléculas. Certo? Vejam, na polaridade das moléculas, obviamente que nós teremos moléculas. Moléculas apolares, isto é, moléculas que não têm pólulos, né? Apolares. E temos moléculas que são polares. Moléculas que são polares. Vamos ver um exemplo bem facilzinho, tá? Moléculas que são apolares. Vou começar pelo mais simples, tá? Vou pegar o gás hidrogênio. Ó, o gás hidrogênio, H2, né? A ligação, deixa eu fazer completinho aqui para vocês entenderem. A ligação é apolar, são dois átomos, ó, dois átomos iguais. Então, se nos pedissem qual é a ligação que tem aí, a gente diria, aí tem uma ligação covalente apolar, certo? Agora eu vou pegar, atenção agora, eu vou pegar duas moléculas de gás hidrogênio. Olha aqui, ó, cada molécula, vamos fazer uma bolinha aqui para ficar bem bonitinho, tá? Cada molécula de gás hidrogênio, olhem para cá, tá? Agora presta atenção no que eu vou fazer, eu vou unir as duas, ó. Estou unindo as duas. Tá? Unir as duas moléculas. Gente, olha aqui. Nesta molécula, os dois átomos são iguais. Então, nenhum deles é mais eletronegativo que o outro. Tá, Paulo? E daí? Nenhum deles atrai o elétron, os elétrons mais do que o outro, são iguais. Então, gente, olha só. O par de elétrons, a ligação, né? Ela continua exatamente no meio, ó, um elétron para cada lado. Então aí não existe, ó. Até amanhã. Ó, não existe, gente, um lado com mais ou com menos elétrons, né? Então, a gente chama isso de densidade eletrônica, né? Então, se eu passar um eixo de simetria aqui, ó, os dois lados têm a mesma densidade eletrônica. Tá? Esta molécula é apolar. Molécula, esta é apolar, não tem pólulos. Essa molécula apolar é apolar porque ela tem igual. Esse é o termo que a gente usa, ó. Igual densidade eletrônica. Tá? Então, nenhum dos lados prevalece sobre o outro. Tá certo? Agora deixa eu dar outro exemplo para vocês. Agora nós vamos pegar aquela que a gente estava trabalhando, que era o HCl.
o ácido clorídrico, que é formado por um hidrogênio e por um cloro, ok? Todos estão vendo, ó, são dois átomos diferentes, não são mais iguais. E se eles são diferentes, deixa eu colocar aqui, ó. Se eles são diferentes, então eu tenho uma ligação covalente polar entre eles, né? Entre os dois átomos. Deixa eu colocar aqui, eu vou desenhar os dois, tá? Vou botar o hidrogênio, que é pequenininho, e o cloro, que é gordão assim. Tá vendo? Olha o HCl, olha o HCl. Estão vendo o HCl? Tem? Olha só. Tá? É gordão. Parece o professor Rodrigo deitado. Olha aqui, ó. Ó, HCl. Tá vendo? O professor Rodrigo deitadinho. Ela não faz horas que não fala com ele, gente. Eu também acho. Eu só tô assim, não perdi nada. Olha aqui, ó. HCl. Só que tem um detalhe, gente. Olha só. O cloro é mais eletronegativo. Eletronegativo. Então, o cloro, ele atrai os elétrons com mais intensidade. Então, olha só. O parzinho de elétrons da ligação, ele estará mais para o cloro do que para o hidrogênio. Se eu dividir a molécula ao meio, olha o que aconteceu. Nossa! O par de elétrons ficou para o lado do cloro. Então, este lado de cá é o polo negativo. E aonde tem a ausência de elétrons é o polo positivo. Ou, em termos técnicos, será dito assim, ó. O lado do elemento mais eletronegativo é aquele que tem a maior densidade eletrônica. Então vejam, esta molécula ela tem polos. Essa molécula é polar, certo? Essa molécula é polar. E aí vai aparecer uma barbada assim, já sei. Se a ligação for apolar, a molécula é apolar. É verdade. Já sei. Se a ligação for polar, a molécula é polar. Nem sempre. Esse é o problema. Esse é o problema. Né? Esse é o problema. Nós vamos ver, não hoje, mas na próxima. Já na próxima aula. Amanhã, então, eu vou terminar com esse assunto. Porque agora está na hora da gente ir almoçar. Tá? Chega. Amanhã é um período só, 2. Um período, né? Então não vai ter intervalo. Vocês têm que me lembrar do intervalo, se eu esqueço. Tchau. Pessoal de casa, ó. Tchau, tchau. A Paula está em casa, olha só. Boa ideia. Também está no bota. Você lembra disso? Maria Lina. Assim, eu aprendi no aquelas coisas de vetores. Sim. E daí como é que funciona? Daí seria Isso. polar. Isso aí é o que eu vou, inclusive, registrar amanhã. Entendeu? Os vetores é quando a gente